Toda palavra que foi colocada na Bíblia, ela visa o nosso bem-estar. Deus nunca fala algo por acaso. E tudo aquilo que Ele nos faz saber, isto é, tudo que Ele nos revela por meio da sua palavra, é de extrema importância. E se nós observarmos e fazermos conforme Ele nos ensina, então nós seremos grandemente abençoados. Caso contrário, nós arcaremos com as consequências de não termos dado ouvidos à sua advertência. A Bíblia diz que nenhuma maldição sem causa se cumpre. E também diz que contra o povo de Deus não vale nenhum encantamento, nenhuma macumba, e ainda fala também que nenhuma arma ou ferramenta preparada contra o povo de Deus surtirá algum efeito. Mas isso só é real na vida daquele que dá ouvidos a tudo quanto o Senhor diz e obedece os seus ensinamentos. Se nós não respeitarmos o que Deus nos fala, não agirmos conforme Ele nos recomenda, então nós não estaremos seguros, uma vez que nós mesmos recusamos a estar sob a sua proteção. Não é em vão que diz em Eclesiastes 10, versículo 8, que aquele que abrir uma cova cairá nela, e quem romper um muro, uma cobra o morderá. Se nós sairmos da direção que Deus nos dá, então a gente fica exposto à ação do maligno. O que nós vamos estudar hoje fala sobre o perigo que ronda aquela pessoa que não dá ouvidos à palavra de Deus. Mas também tem uma promessa de bênção para aquele que atender à voz da sabedoria. Eu já volto. Provérbios capítulo 1, versículo 22, diz assim: Até quando, ó tolos, amareis a tolice? E até quando, ó zombadores, tereis prazer na zombaria? E até quando, ó insensatos, odiareis o conhecimento? Algumas traduções da Bíblia dizem: Até quando, ó estúpidos, amareis a estupidez? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. E vós, nécios, rejeitareis o conhecimento. É difícil entender porque algumas pessoas não se importam e não têm prazer em conhecer a verdade contida na palavra de Deus. Gostam de ser enganadas e se contentam com a falta de sabedoria. Tudo que se planta, se colhe. Quem semeia a boa palavra, a palavra de Deus, só tem a colher coisas boas. Mas quem no seu campo espiritual só semeia escárnio, zombaria, que é a mesma coisa, semente falsificada, isso é, coisas contrárias ao que a Bíblia ensina, vai colher problemas na vida. E aquele que nada semear no seu campo espiritual, ou que dele não cuidar, só vai colher também aquilo que não presta, porque o mato cresce em qualquer lugar. A maioria dos problemas que o ser humano enfrenta tem origem no mundo espiritual. E quando isso acontece, o problema aqui só é solucionado quando for solucionado lá no mundo espiritual. Eu já tenho explicado, e a Bíblia deixa isso bem claro, que o pecado, ou seja, a desobediência à palavra de Deus, expõe o ser humano à ação maligna. Qualquer pecado é uma ferida aberta no mundo espiritual, a qual só vai se fechar com a confissão e com o arrependimento. Enquanto a pessoa não reconhecer o seu erro e dele não se arrepender de verdade e tomar a decisão de não mais cometê-lo, o inimigo vai continuar agindo na vida dela. O versículo 23 diz: Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Sem o arrependimento e a conversão, não tem como o homem manter contato com Deus. Por outro lado, se a pessoa desejar de coração viver em comunhão com o Altíssimo,
ela não precisa se sacrificar para isso, porque tudo já foi providenciado para a salvação do ser humano. E quando alguém toma a decisão correta, os seus pecados então são perdoados e essa pessoa nasce de novo e passa a ter direito a participar de tudo o que a fé em Jesus nos proporciona. Enquanto a pessoa não se arrepende do seu erro de verdade, ela não consegue se livrar do diabo. Porque por mais que ela se esforce para não obedecer à tentação, ela não consegue se livrar. A tentação é cada vez mais forte e aquele que não se firmar no temor de Deus, isso é, no respeito pelos ensinamentos que recebeu do Senhor, então vai cair, vai se sujar e vai ficar marcado no mundo espiritual como uma presa fácil para todos os demônios. A única maneira de uma pessoa ser totalmente liberta é buscar em Deus. E fazendo isso, então, a vida dela muda por completo. Somente quando ela decide respeitar a palavra de Deus é que ela fica para sempre livre do poder do inimigo. Deus está dizendo aqui no versículo 23, convertei-vos pela minha repreensão. Eis que derramarei sobre vós o meu espírito. A maior bênção que alguém pode receber é ter o Espírito de Deus dentro dele. Você sabe o que isso significa? Significa ter o próprio Deus dentro de você. A maioria dos religiosos dizem ter Deus dentro do coração, mas as atitudes demonstram o contrário. Ninguém pode ter o Espírito de Deus habitando nele enquanto não se arrepender e não se converter ao Senhor de todo o coração. Pode ser que até certas pessoas insistam em dizer que tem Jesus habitando nelas. Mas embora elas afirmem isso, elas atestam contra si mesmas quando demonstram não conhecer nada a respeito da palavra de Deus. Tem até sacerdotes que não conhecem nada de Deus. Veja o que Deus diz aqui. Eis que derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Quem tem o Espírito de Deus em si, tem em si as palavras dele. Quem não sabe as palavras de Deus não tem o Espírito de Deus. Claro que não tem. Porque está escrito que ele faria saber as palavras dele. Porque Jesus é a palavra de Deus. Quem não tem a palavra em si, não tem Jesus em si. Quem não respeita as palavras de Deus, não tem o Espírito Santo. E sabe o que a Bíblia diz a respeito disso? Vamos ler o que está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 9. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E quem não é de Deus, que abra o olho. Porque diz também em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, que o diabo anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. Então, se você ainda não tem o Espírito de Deus, fique atento. Mas o Senhor disse que aquele que se converter, isso é, aquele que deixar o caminho errado e decidir respeitar e obedecer às suas palavras, sobre esse ele derramará o seu Espírito. Quando a pessoa recebe o Espírito de Deus, ela recebe autoridade no mundo espiritual. O Espírito Santo é quem lhe dá poder para fazer a obra divina. Repreender o demônio, curar os doentes e resolver os seus problemas. Isso não é apenas para alguns privilegiados, não. A promessa de Deus, ela inclui todo ser humano que quiser dar ouvidos à palavra de Deus. O versículo 23 diz, convertei-vos pela minha repreensão, e eis que derramarei sobre vós o meu Espírito. É para todo mundo que quiser converter. E vos farei saber as minhas palavras. Isso é para todo mundo. Mas só aqueles que atenderem à repreensão e se converterem poderão receber essa bênção. O mesmo Espírito que desceu sobre Jesus, depois que ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão, também alcança todo aquele que é recebido na família de Deus. E ele lhe é dado sem medida para suprir completamente a sua necessidade de viver com dignidade.
Se você não foi cheio com o Espírito Santo, o processo de salvação ainda não se completou em você. Você ainda está correndo perigo no mundo espiritual. Você precisa se converter o quanto antes, porque a palavra de Deus alerta: quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Para de viver ao léu. Para de viver ao sabor das ondas, como dizem por aí. Você precisa se acertar com a palavra de Deus. Ao receber a plenitude do Espírito, você também recebe a capacidade de entender plenamente a palavra de Deus. Muitas pessoas não conseguem entender a Bíblia porque não têm o Espírito de Deus. E uma coisa depende da outra. Então é preciso você dar ouvidos à pregação para você começar a entender e buscar e receber de Deus o Espírito Santo. Quando você recebe o Espírito Santo, além de você receber a capacidade para entender a palavra de Deus, você se torna uma pessoa sábia e capaz de ajudar as demais pessoas ao seu redor. Tome uma atitude hoje. Para de se submeter à vontade de Satanás. Para de praticar coisas que você sabe que não agradam a Deus. Quando vier a tentação, tome uma atitude de filho de Deus. Coloque o inimigo para correr com tudo que é dele. Mande embora a sua vontade pecaminosa, o vício e todo o mau costume. Assuma o seu lugar em Cristo. Fazendo assim, você vai ser liberto completamente. Preste atenção em tudo o quanto Deus tem te feito entender. E obedeça, porque uma vida de bênçãos espera por você. Agora, se por outro lado você não atender o que Deus está falando com você, então veja o que ele diz no versículo 24. Preste atenção agora. Está escrito assim, versículo 24. Mas, porque clamei e vós recusastes? Porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção? Antes desprezastes todo o meu conselho e não fizestes caso da minha repreensão? Também eu me rirei no dia da vossa calamidade. É coisa muito séria isso. Quando vier a calamidade sobre você, Deus vai rir. Porque você não deu ouvidos à repreensão dele. Porque você desprezou a palavra dele. Não despreze. Sempre ouça o que Deus diz e se converta. Diz mais aqui, me rirei no dia da vossa calamidade, zombarei quando sobrevier o vosso terror. O versículo 27 agora. Quando o terror vos sobrevier como tempestade, e a vossa calamidade passar como um redemoinho, e quando vos sobrevierem aperto e angústia, então a mim clamarão, mas eu não responderei. Olha que coisa séria. Diligentemente me buscarão, mas não me acharão, porquanto aborreceram o conhecimento. Quer dizer, não quiseram a palavra do conhecimento. E não preferiram o temor do Senhor. Em outras palavras, você não quis respeitar o que eu disse. O versículo 30 diz, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e se fartarão dos seus próprios conselhos. Porque o desvio dos nécios o matará, e a prosperidade dos loucos o destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança, e estará tranquilo, sem receio do mal. Nós estamos vivendo dias difíceis. Coisas terríveis estão acontecendo pelo mundo afora. Mas o nosso Deus, ele promete que, vamos ler de novo o versículo 33, diz assim, mas o que me der ouvidos habitará em segurança, e estará tranquilo, sem receio do mal. Vamos orar agora. Feche os teus olhos. Pai, bendito seja o teu nome. Eu dei a mensagem que tu me deste para anunciar. E assim como o Senhor me tem dado conforto e segurança,
eu peço que o Senhor também guarde em perfeita paz essa pessoa que hoje decidiu dar ouvidos à tua repreensão. E ela está dizendo: Senhor, eu me arrependo dos meus erros e quero me acertar contigo. E quero daí para frente andar nos teus caminhos. Ouve a oração dessa pessoa, Pai. Obrigado pela tua proteção. Guarda-nos, Senhor, desta praga que se espalhou pelo mundo e que vem dizimando a humanidade. Seja a tua mão poderosa sobre nós e sobre toda a nossa casa, livrando e protegendo, e que o teu fogo consumidor dê um fim breve a tudo isso, porque a ti pertence o domínio, o poder, a honra e a glória para sempre. Obrigado em nome de Jesus. Amém.